O que seria bem o devir da matéria? Bem, quando se fala em devir, nós temos em mente, ou melhor, nós devemos dilatar nossa mente, a ponto de que dentro dessa dilatação eu possa abranger abstrações da matéria. O devir é uma abstração, só que a nossa mente ela não consegue de uma forma uniforme, completa e absoluta tentar absorver toda a magistral composicionalidade destas abstrações. Bem, nós podemos falar também até de uma abstração do devir, não no sentido de abstrair, de retirar do campo de significação ou de apreensão consciencial o devir. Não é bem isso. Nós estamos nos tratando da abstração do devir, que não seria retirar, mas seria mais interiorizar cada vez mais, de que chegue até a se tornar uma abstração absoluta do devir. Mas essa abstração absoluta do devir não quer dizer que você chega a paralisar este devir. Ao contrário, você chega enquanto mente, enquanto superfície consciencial, você chega a romper todo esse campo, toda essa superfície ou essa camada do devir e adentra a esta atmosfera temporal eterna e súbita. Porque de cada súbito, de cada aparição súbita, há a formação de infinitas e sucessivas abstrações do devir. E no interior de cada abstração deste devir, há a passagem ininterrupta do escoamento ininterrupto do tempo. Dentro de uma instantaneidade do momento, que é o que eu chamo de ser do momento, cada ser do momento é dono, está repleto, está cheio de abstrações de devir, não é? Então, quando você tenta penetrar ou quando você tenta de alguma forma interiorizar, estar dentro desse ser do momento, você consegue abstrair a temporalidade do tempo. Só que para abstrair a temporalidade do tempo, ao lado disso e ao mesmo tempo a abstração do espaço, para depois ocorrer a abstração da matéria. Só que antes primeiro ocorreu o quê? A abstração do devir, que é você se coloca, você se interioriza para depois se externalizar. E dentro dessa externalização ocorreu antes uma interiorização do seu ser temporal. O seu ser temporal, ele começa a ter uma sintonia ou uma proximidade com o ser total do devir. Então, o seu ser, não ser humano, mas o seu ser como uma ontologia, ele dentro e no interior de uma espécie ontológica, ou de um espécime, ou de um quadro temporal ontológico, você adentra a superfície do ser do momento. Então, o seu ser não humano, nem mundano, mas o seu ser ontológico, o seu ser puramente ser, ele consegue, a partir de sua maestria, de sua magistral composicionalidade, de sua estrutura hierárquica, de componentes conscientes, mas nós sabemos que o ser
puro como ele é, que está dentro de mim, ele é um ser puro e há uma anterioridade lógica e ontológica a todo ser que vem depois. Um ser humano, ser mudando, ser cultural e etc. E até só vem depois a subjetividade. Então, o ser puramente como ele é anterior a todo tipo de subjetividade, mesmo os índices de subjetividade. Porque quando o ser toca a camada da matéria, ao tocar a camada da matéria, já se concluiu o processo de temporalização e espacialização dessa matéria. Então, anteriormente ao contato com a matéria, existe a abstração do devir, que é a abstração do tempo, e a abstração do espaço, para depois ocorrer a abstração da matéria. Eu já falei um pouco sobre a abstração do devir, que dá no ser do momento, e esse ser do momento, junto ao ser de mim mesmo, o ser puro, o meu ser se sai dentro de si, ele não que ele se evapore, ele não some, mas ele externaliza, ele sai de um fora de si para um fora do mundo. E aí dentro dessa externalização ou exterioridade lógica, você tem o encontro com o ser do devir ou o ser do momento. O meu ser puro, junto, concatenado, intrínseco, imanente ao ser do momento, aí eu começo a produzir, ou melhor, se vem ao meu encontro do meu ser, o ser do espaço, a abstração do espaço. Então, o tempo concluído nesse instante infinitesimal, porque uma coisa para deixar claro, todo o processo de abstração da matéria se dá numa efemeridade, numa instantaneidade, a ponto de ser índices infinitesimais. E não são apenas índices infinitesimais. Há um ser infinitesimal que está entre o ser do espaço, o ser da matéria e o ser do devir. Então, este infinitesilíssimo, este infinitesimal, ele vai compor toda essa composicionalidade. Então, para essa abstração da matéria, eu não estou me tratando apenas de um segundo. Isso pode ocorrer em um segundo, nem milésimos de segundo. Eu estou falando de um instante infinitesimal, que é de uma coisa tão rápida, tão abrupta, tão súbita, que o tempo ele passa e já passou, e o que vem depois não consegue mais adentrar essa atmosfera de passagem instantânea. Então, voltando, quando o ser do devir adentra ao meu ser enquanto puro, eu tenho a formação absoluta, embora instantânea, de um ser de temporalização. E aí, esse ser de temporalização ou de temporalidade, ele vai se suavizando, ele vai se entrecortando a ponto de haver uma produção de índices intersexivos, melhor dizendo. Há um interstício de relações em tudo que acontece no planeta. O planeta é composto de seres, toda espécie de seres. E esses seres, seja de vida orgânica ou inorgânica, anímica, animada ou inanimada, ele é um ser, tendo vida,
vida ou não, mas a grande vida é a incorporação de todas as vidas destes seres. Então, os seres, ao passo que o ser do Devi está se devirando, está se contornando, há como que uma espécie de distúrbio esquizofrênico, né, dos instantes infinitesimais que vão dar nas abstrações do tempo, do espaço e da matéria. Então, há um interstício de relações. Então, se há um interstício de relações, há um meio. E dentro desse meio, há meios mundos e meias mediações. E cada meia mediação, há um meio mundo. E assim se chegando a uma infinitude de meios mundos e mundos. Então, é o meio, é o interstício de relação. É a chamada ontologia relacional que relaciona e provoca o aparecimento súbito desses meios mundos. Então, toda a atmosfera do planeta é reproduzida por esses meios. Voltando à abstração do devido espaço e da matéria, quando eu tenho nas minhas mãos a abstração do devi e o espaço para chegar, enfim, à matéria. Então, quando eu tenho a abstração do devi, surge à minha frente resplendorosamente, de modo súbito e fantástico, a aparição do espaço. Então aí começa uma espacialização de todas as formas geométricas e ontológicas da aparição da camada, da superfície, da camada subterrânea e de todas as espécies de camadas, estratos e estratosferas desse espaço. Tanto o espaço visível e o espaço invisível está aí atrelado a isso. Mas se eu tenho em minhas mãos a abstração do devi, logo após isso, a incorporação da espacialização do espaço. Então, se eu tenho na minha frente o devi se devirando, ao passo que à medida que um ser do momento se cristaliza nesse instante infinitesimal, a aparição súbita do espaço. Então, tanto o espaço convoca o tempo, quanto o tempo convoca o espaço para a possível aparição. Então, quando me aparece o espaço, primeiro aparece esse espaço vazio, esse espaço nadificado. Mas dentro dessa nadificação do ser do espaço, há encontro a isso a formação e a introspecção da abstração de todos os teores geomórficos e morfológicos da estrutura do devi. Então, o devi parece visivelmente que o devi ele está introjetado temporalmente no espaço. Mas não é isso que acontece. Há uma anterioridade, há uma porção infinitesimal anterior que está descolada à espacialização do espaço, desse ser do espaço. Então, primeiramente é um devi, porque se nós formos pensar retrospectivamente, anterior a gente, nós temos o quê? Anterior ao devi ainda, existe vamos dizer, o nada. Um nada ser. Porque o nada é o ser e o ser é o nada. E juntos eles provocam o quê? A formação de um ser, de uma vida, de uma estrutura, de uma morfologia. Vejam que tudo está relacionado a uma ontologia relacional, a um interstício de relações. Voltando.
Quando Devi penetra a camada espacial, há o quê? Há uma contaminação das espécimes e dos índices temporais na camada do ser do espaço. Então, é como se o ser do Devi, ao penetrar a camada da superfície do ser do espaço, ele contaminasse essa camada e desse movimento espacialmente a este espaço que no começo é invisível, mas depois vai se tornando, com a densificação do próprio espaço e das coisas que estão relacionadas a esse espaço, já que essas coisas são, por natureza, densas. Dentro dessa densidade das coisas, há o que? A interpolação ou o introjetamento do ser do Devi. Então, o ser do Devi penetra o núcleo ou a célula do ser do espaço. Tendo isso em mente, nós temos o que? A aparição por uma terceira ordem da matéria. Então, essa matéria, ela é densa por ela mesma. Então, junto ao ser do tempo e ao ser do espaço, ao ser da matéria. Então, a matéria só é possível existir no mundo, dentro de um ser de mundo, a partir do momento que o ser do tempo e o ser do espaço unem-se, mas cada um dentro de uma forma, dentro de uma morfologia própria, dentro de uma estrutura única própria, porque o tempo é de uma natureza e o espaço é de outra. Mas aí podemos falar espaço-temporalmente, né? Porque os filósofos sempre falam disso, espaço-temporalmente ou temporo-espacialmente. Então, mas não, isso não quer dizer que o espaço e o tempo é apenas um ser. Não, eles continuam a ser o ser deles mesmos, mas porventura o que acontece? Esse ser uno do tempo e esse ser uno do espaço, dentro desse uno há a formação de múltiplos. Então, o uno do tempo e o uno do espaço juntos formam a produção de unos múltiplos, que dentro desses unos múltiplos surge a corporificação da densidade dos objetos materiais. E aí nós podemos falar do ser da matéria. Esse ser da matéria é anterior a ele, é um ser Devi, um ser espaço. Mas quando ele se torna um ser da matéria, essa matéria já está abrilhantada, ela já contém um teor, ela já contém um brilho próprio, porque tanto o Devi a penetrou, quanto o espaço a penetrou, a introjetou. O Devi introjetou a geometria morfológica do espaço. E o ser do espaço, ele introjetou para a matéria o quê? Uma espécie de densidade, uma espécie de névoa. Porque primeiro se tem o espaço vazio para depois ter a corporificação da densidade desses morfos, dessas formas que se estruturam na espacialidade. E aí sim se produz o ser da matéria. Bem, é mais ou menos assim que se produz o ser da matéria, de uma forma bastante resumida e bastante sintética. Obrigado, namastê.